Olá, meu nome é Luiz Guilherme e sejam muito bem-vindos ao The Power of Risk Management. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que, apesar de parecer conceitual, é um divisor de águas na maturidade de qualquer organização. A diferença entre apetite ao risco, tolerância ao risco e capacidade ao risco. Três expressões que, se compreendidas e aplicadas corretamente, transformam a forma como empresas tomam decisões, estabelecem limites e protegem seus objetivos estratégicos. Muita gente confunde esses três conceitos, e isso é mais comum do que parece. Há quem pense que apetite e tolerância são sinônimos, ou que capacidade é apenas uma questão de recursos financeiros. Mas na prática, eles representam três dimensões distintas do mesmo sistema de governança. O quanto queremos nos expor, o quanto conseguimos suportar e o quanto podemos realmente aceitar dentro dos nossos limites. Vamos começar pelo apetite ao risco. O apetite é o nível de risco que uma organização está disposta a aceitar para atingir seus objetivos. Ele nasce da estratégia. É como a bússola moral e financeira que orienta as decisões. Até onde podemos ir para crescer, inovar ou conquistar novos mercados. Uma empresa com apetite alto tende a ser mais ousada, investe em projetos de alto retorno, assume riscos tecnológicos, entra em mercados voláteis. Já uma empresa com apetite baixo é mais conservadora, privilegia estabilidade, liquidez e previsibilidade. Definir o apetite é, portanto, definir a identidade da organização frente à incerteza. Mas o apetite não é um número solto ou uma declaração genérica. Ele precisa ser quantificado e conectado ao planejamento estratégico. Por exemplo, um banco pode dizer que aceita uma perda máxima de 3% do seu capital em operações de crédito inadimplente. Uma empresa de energia pode definir que aceita até 10 horas de indisponibilidade por ano em seus sistemas críticos. Esses são parâmetros de apetite ao risco, e é a partir deles que o restante da gestão de riscos se estrutura. Agora, o segundo conceito, tolerância ao risco. Enquanto o apetite define o quanto queremos arriscar, a tolerância define o quanto podemos desviar do plano sem comprometer o objetivo. É a margem operacional de erro. É o espaço onde o risco pode oscilar sem gerar alarme vermelho. Voltando ao exemplo do banco. Se o apetite é 3%, a tolerância pode ser entre 2% e 4%. Isso significa que, dentro dessa faixa, a organização entende que os riscos estão sob controle. Se ultrapassar, é sinal de que algo precisa ser revisto, seja no modelo de crédito, na política de concessão ou no monitoramento de carteiras. A tolerância é um conceito de natureza tática. Ela traduz o apetite estratégico em limites práticos para as áreas operacionais. É o elo entre o discurso da diretoria e a execução do dia a dia. Por isso, ela precisa ser clara, mensurável e comunicada. Quando cada área entende seus limites de tolerância, a empresa passa a operar de forma mais autônoma e previsível, reduzindo decisões impulsivas e aumentando a eficiência no uso dos recursos. E chegamos ao terceiro elemento, a capacidade ao risco. A capacidade representa o limite máximo de exposição que a organização pode suportar antes de comprometer sua sobrevivência. Ela é o teto, o ponto sem retorno. Se a empresa ultrapassa sua capacidade, entra em território perigoso. Riscos de insolvência, perda de reputação, falhas sistêmicas, colapso operacional. É aqui que entra a análise de resiliência financeira, resiliência operacional e até resiliência reputacional. Porque a capacidade não é apenas sobre dinheiro, é também sobre fôlego, imagem e confiança. Enquanto o apetite é o desejo e a tolerância é a margem, a capacidade é o limite físico. É o equivalente ao tanque de combustível de um carro. Você pode querer correr mais, mas há um ponto em que o motor simplesmente não suporta. E o papel do gestor de riscos é justamente calibrar esses três elementos para que o desempenho não ultrapasse o que o sistema pode aguentar. Muitas vezes, o erro das organizações está em confundir apetite com capacidade. Querem assumir riscos altos porque a ambição estratégica é grande, mas esquecem de avaliar se existe base financeira, técnica e cultural para isso. E o resultado é previsível. Crises de liquidez, projetos mal dimensionados, falhas de controle e uma governança que só reage quando o dano já é irreversível. Esses três conceitos precisam estar alinhados e documentados.
É importante saber. O apetite deve ser aprovado pelo Conselho, a tolerância traduzida em métricas e indicadores, e a capacidade monitorada continuamente pelos gestores financeiros e operacionais. Somente assim a governança de riscos deixa de ser teórica e passa a ser viva, integrada e útil para a tomada de decisão. Quando aplicamos isso na prática, seja em projetos, em investimentos ou em operações críticas, criamos um ecossistema de decisão mais consciente. Os gestores sabem até onde podem ir, as áreas sabem o que precisam monitorar e o board tem visibilidade sobre o quanto a organização está realmente exposta. E o resultado disso é confiança. Confiança dos investidores, dos colaboradores e da sociedade. Portanto, entender a diferença entre apetite, tolerância e capacidade não é apenas dominar um jargão técnico, é compreender o DNA do risco dentro da organização, é enxergar o equilíbrio entre ambição e prudência, entre crescimento e proteção, entre o que desejamos e o que podemos sustentar. E esse equilíbrio, no fim das contas, é o que diferencia empresas que sobrevivem às crises daquelas que sucumbem a elas. Espero que essa reflexão tenha ajudado você a enxergar esses três conceitos de forma mais clara e prática. Se você gostou, compartilhe com seus colegas de trabalho e gestores, principalmente aqueles que ainda acham que gestão de riscos é apenas preencher planilha. Aqui nós falamos sobre estratégia, governança e decisão inteligente. Eu sou Luiz Guilherme e esse foi mais um episódio do podcast The Power of Risk Management. Até o próximo episódio e lembre-se, o poder da gestão de riscos está em decidir conscientemente antes que o risco decida por você. Forte abraço.